Livro Manifestações Importantes e Aparições na Forma dos Mortos, de Ernesto Bozano. Capítulo 3. Caso 3. Eu o extraio da Revista Espírita, abril, 1921. Camilo Flammarion refere o episódio que segue, que ele conseguiu documentar perfeitamente, e que parece um episódio teoricamente muito importante. Flammarion observa: no caso seguinte, como em tantos outros, sinceramente não conseguirmos imaginar outra explicação possível que não a que se dirige a uma ação pessoal do morto, e eu agradeço à observadora por ter me autorizado a publicar seu relato eloquente, à edificação de todos aqueles que ansiosamente procuram resolver o maior dos problemas. Em 7 de fevereiro, 1921, chega para mim, em Paris, a seguinte carta. Querendo contribuir para a documentação da importantíssima investigação que iniciastes, disponho-me a apresentar-vos os 2 episódios que seguem, e que me são pessoais. Em 2 de setembro de 1916, entre as 10 e 11 da manhã, eu me encontrava no quarto, ocupada com a minha toilette, quando fui tomada de um sentimento terrível de depressão moral, com acessos de sufocamento. Aquilo que me atingia era de tal modo penoso que, semi-vestida, apoiando-me nas paredes para não cair, fui ao quarto de minha filha, gritando: "Estou mal. Estou sufocando." As boas palavras de minha filha conseguiram mitigar meu estado de ânimo e então exclamei: "Meu Deus! Nesse momento aconteceu alguma desgraça com o meu Renato." 2 dias depois, em 4 de setembro, o comandante do Zegneur, dirigente da 57ª Esquadrilha, participava que nosso adorado filho, piloto de avião, havia falecido na linha alemã, após um combate aéreo, sobre Verdun, no mesmo dia e hora em que fui tomada de tremendo mal-estar. Depois do armistício, vim saber pelo comando alemão que meu filho foi abatido em sua linha, no dia 2 de setembro, em Dieppe, perto de Verdun, e foi sepultado no cemitério militar de Dieppe, túmulo 56. Fizemos 4 viagens e inumeráveis buscas naquele cemitério, onde encontramos apenas 2 franceses, sem nada descobrir. O terreno estava remexido pelas bombas e as cruzes estavam, em sua maioria, abatidas. Assim, voltamos ao oficial daquele setor, encarregado de transportar para outro lugar os corpos ali enterrados, pedindo a ele que dissesse o dia em que desenterraria os corpos. Tudo isso aconteceu na primavera passada. No dia 25 de maio, às 8h30, fui tomada por um sentimento de melancolia que jamais senti isso sem nenhuma razão plausível. Com o objetivo de me livrar daquele estado de ânimo, fui à janela, voltando o olhar para a ribeira, com um conjunto de árvores fechadíssimas e uma faixa de céu. De repente, no meio das árvores, aparece Renato, o meu filho. Seu belo rosto estava pálido e triste, eu o via como se enquadrado em um grande medalhão, ao lado dele estando 2 jovens. Um à direita, outro à esquerda. Eu não os conhecia, jamais os tinha visto. Impressionada com a visão, saí da janela com a cabeça entre as mãos e temendo perder a razão. Dei algumas voltas no quarto, mas depois tornei a me aproximar. A visão ainda estava lá. Não havia dúvidas. Tratava-se do meu Renato. Ele estava com a cabeça inclinada para a esquerda, como costumava fazer em vida. Mas quem eram os outros 2 jovens? O da direita parecia um russo, o da esquerda, um alemão. O que pensar? Meu filho, então, não estava morto? Era apenas um prisioneiro. Terrivelmente impressionada, saí novamente da janela, correndo em busca de meu marido, mas chegando à soleira da porta, parei, pensando: não, melhor não dizer nada, vai pensar que estou louca. Ficará seriamente preocupado. Mas, o que fazer? Voltei à janela. A visão se mantinha inalterada. Desta vez,
Sentei no peitoril da janela, firmemente decidida a permanecer perto do meu Renato enquanto persistisse sua manifestação. Mas, o que me aconteceu? Senti como se eu voltasse para dentro de mim. Estaria sonhando? Ou realmente passei por um período de inconsciência? Eu não via mais meu filho. Levantei penosamente, saindo da janela e olhando a hora. Eram 10h30. A manifestação tinha persistido por 2 horas. Perturbadíssima, tomada pela emoção, quis deitar, mas não consegui pegar no sono e não ousei falar com meu marido sobre o ocorrido. Mas, o que significava aquela visão? Eu não parava de me indagar. Alguns dias depois contei tudo a 3 amigas, que poderão dar seu testemunho, se o desejar. Passaram 3 meses. Depois, no final de agosto, o oficial do setor, em resposta a uma carta urgente de meu marido, informou que os corpos sepultados no cemitério de Dieppe foram transportados para outro lugar e que o corpo de nosso filho não foi encontrado. Ficamos fulminados pela dor. Mas, então, não saberemos o que aconteceu a nosso filho. Senti-me tomada pelo desespero. Depois de alguns dias de tremenda depressão, me recompus e declarei querer voltar ao cemitério de Dieppe. Era uma ideia fixa. Meu marido buscava me dissuadir, dizendo com toda razão que nada tendo sido encontrado quando os corpos estavam no cemitério, nada poderíamos esperar encontrar agora que no cemitério não havia mais corpos. Ninguém me convenceria. Vendo que eu estava decidida, meu marido terminou por ceder em me acompanhar. Partimos no primeiro dia de setembro. Fomos direto ao setor de X. Ali, perguntamos quando os corpos foram removidos. O oficial, consultando os registros, respondeu. A operação durou 5 dias, eram 110 corpos. De 20 a 25 de maio. Agora, esta última data era precisamente a data da minha visão. Olhei para meu marido, porque felizmente eu lhe pus a par de tudo, depois. Tal coincidência de data deu ânimo aos dois. Partimos para fazer nova busca pelo cemitério, que distava 5 quilômetros. Durante a viagem, pensei que meu marido tinha, infelizmente, razão. O que procuraríamos em um cemitério sem corpos? Chegando ao destino, eu disse aos homens que cavassem em uma cratera de obus, pensando que provavelmente ninguém tinha procurado corpos naquele local. Apareceu um par de óculos de aviação. Retomei a coragem. Sem dúvida um aviador estava enterrado naquele ponto. Continuaram a escavar. Nada, absolutamente nada. Ao final, um pequeno soldado, muito inteligente, pegou a planta do cemitério e seguia escrupulosamente as indicações. Chegamos, assim, a uma fossa vazia, onde encontramos um grande pedaço de pele de casaco, que eu logo reconheci. Depois, encontramos luvas e fragmentos de suspensórios de seda. Não havia mais dúvidas. Meu filho ficou enterrado naquele ponto. Para onde o levaram? Perguntei. Para o cemitério alemão, na rubrica desconhecido, com uma cruz preta sobre o túmulo. Imediatamente, sem demora, quis ir para o local. Não queria que meu filho ficasse em um cemitério alemão. Mas o oficial se negou, dizendo que não poderia assumir a responsabilidade de fazer desenterrar corpos dentro de caixões. E, depois, acrescentou, como esperar encontrá-lo, uma vez que no cemitério alemão há 2.000 túmulos? Verdade. Eu concordava, mas estava mais do que resolvida a tentar. Voltamos a Verdun, a 18 quilômetros e pedimos ao comandante o serviço de sepulturas. Depois de uma longa discussão, diante de nossa atitude resoluta e ameaçadora, ele cedeu, autorizando que se iniciasse a busca. Amanhã, às 5 da manhã, estávamos no local, com 9 homens e vários soldados. Ao meio-dia, tinham sido abertos 20 caixões, sem resultado.
Os homens foram almoçar, nós ficamos no local, desolados, pois começávamos a perder as esperanças e a ideia de deixar nosso filho em um cemitério alemão nos desesperava. Nesse momento, de repente me veio à cabeça a recordação de minha visão. Com ela, um raio de luz reveladora me atravessou a mente e eu exclamei: mas, sim, o encontraremos. Ele diz entre um russo e um alemão. No cemitério de Dieppe havia um russo. Vamos procurar o russo. Os homens retornaram e se colocaram a trabalhar. Nesse meio tempo, procuramos o túmulo do soldado russo. A cada trecho, éramos obrigados a voltar para verificar cada caixão descoberto, o que retardou muito a nossa busca. Às 4 horas, finalmente, descobri o túmulo do soldado russo. À sua esquerda estava o túmulo de um desconhecido e à esquerda do desconhecido estava um soldado alemão. Toda dúvida esvaneceu de minha alma. O soldado desconhecido era meu filho. Eu o sinto. Tenho certeza. A pá removeu a terra. É ele. O pobre esqueleto do meu filho ainda estava coberto em sua pele. Apareciam retalhos de seu suspensório de seda violeta. Mas, sobretudo, eu o reconheci pelos dentes. Foram abertos 42 caixões. Eram 110 vindos do cemitério de Dieppe, ao todo, 2.000, provenientes de várias regiões. Sem minha visão, teríamos que desistir de qualquer busca. Isso tudo não era maravilhoso? Meu adorado filho não quis ficar naquele cemitério, não quis me ver oprimida por essa dor excessiva e veio em meu socorro, transferindo para mim a energia necessária para vencer toda dificuldade, para superar todos os obstáculos e alcançar a meta. Além disso, agora me sinto calma e resignada, porque estou certa de que ele vive, de que ele me vê. Mas o que eu acho mais extraordinário na minha visão é a aparição dos 2 jovens soldados. Os vultos que eu vi eram indubitavelmente os vultos deles, como eram quando vivos. Como eu ficaria feliz, ó ilustre mestre, de aprender contigo como tudo aquilo pode se realizar. Penso continuamente na visão que tive, e quando penso fico estupefata e impressionada. Meu marido, meus amigos testemunharão certamente quanto à escrupulosa exatidão do meu relato. Assinado, Mad A. Clarival. Seguem os testemunhos do marido da relatora, major de artilharia aposentado, do Dr. Vercoultre, da baronesa de Bousnat, do Sr. J. do Maillet e do Sr. Barbier. Aqui não colocarei mais que uma parte do testemunho do marido. Ele escreve: a descoberta do corpo de nosso filho aconteceu por uma circunstância providencial. Sem a visão de minha mulher, eu testifico que teria sido absolutamente impossível encontrá-lo. Testifico também quanto à escrupulosa exatidão da narrativa, acrescentando que minha mulher é de um temperamento calmo e ponderado e é sempre assim, tão normal, em cada reflexão que eu confesso ter ficado muito impressionado quando me contou ter tido uma visão que durou 2 horas. E o fato é ainda mais notável porque ela jamais esteve sujeita a alucinações, e em toda sua vida, ou seja, em 63 anos, nunca teve visões de nenhum tipo. Assinado, Clarival, cabo aposentado. Dos comentários de Flammarion, extraio este trecho. O casal Clarival veio me visitar para me expor suas impressões e observações pessoalmente. Trata-se, pois, de uma investigação realizada com base em métodos em uso pelas pesquisas astronômicas, meteorológicas, geológicas e históricas, e é, então, um estudo rigorosamente científico que se expõe aos leitores. Nenhuma dúvida pode subsistir quanto à autenticidade da visão referida e à importância decisiva que teve no encontro do corpo do jovem aviador, e bem compreendemos o consolo levado a uma mãe e um pai tomados pela dor. Sem dúvida, ainda não estamos inteiramente satisfeitos. Queremos saber mais e perguntamos, perplexos, por que aquele simbolismo naquela visão,
porque aquela aparição enigmática do filho em meio a um russo e um alemão. Parece-nos que seria mais simples se Renato Clarenval tivesse informado diretamente a sua mãe que ele morreu em 2 de setembro e foi enterrado em tal ponto do cemitério. Além disso, seria também possível pressupor que a senhora Clarenval, tendo a mente voltada constantemente à memória do filho, acabou por determinar em si mesma a emergência temporária da faculdade de vidência, ou, mais precisamente, da faculdade de conhecer o que está à distância. E nós poderemos também presumir que tal conhecimento se concretizou na objetivação de uma cena viva, consistente na aparição de seu filho entre um russo e um alemão. Entretanto, nesse ponto, surge a pergunta: por que, nesse caso, ela não visualizou a realidade? Eu já publiquei muitos exemplos de visualizações reais de ambientes à distância, que uma semelhante interpretação dos fatos no caso exposto parece muito discutível, bem como muito menos provável ação psíquica direta do morto. Essas últimas observações de Flammarion sobre a origem presumivelmente anímica da visão em jogo vieram expressas em termos muito mais explícitos pelo Sr. Berualis, que analisou o caso no jornal OFT-SPR. Volume 20, página 347. Ele observa: eu penso que o lado frágil do caso publicado por Flammarion se encontra no fato de que a informação revelada na visão se referia a um incidente ocorrido depois da morte do dito espírito comunicante. Daí se tem que se considerarmos o morto como o autor da visão, nesse caso não apenas implicaria que ele tenha sobrevivido à morte, mas que ele, na nova existência, tornou-se também dotado de faculdades clarividentes. Dadas semelhantes circunstâncias, a doutrina da parcimônia na investigação das causas exige que seja acordada a preferência pela hipótese na qual se pressupõe um fenômeno de clarividência da parte do percipiente vivo. Já se supõe que, se nós sobrevivemos à morte, provavelmente seremos também dotados com a faculdade de observação do mundo físico, em muito superior à possuída pelos vivos. No entanto, tal interferência pressupõe que foi concluído um outro passo à frente na cognição da existência espiritual. Vale dizer que, no nosso caso, isso equivale à sobreposição de uma hipótese à outra, enquanto ainda resta provar a sobrevivência. Começo por discutir a objeção do Sr. Berualis, visto o que, assim, respondo também a de Flammarion. As argumentações do crítico em questão estão revestidas, por sua própria aparência, de objeções legítimas, como ocorre com tantas outras similares, as quais, todavia, cessam tão logo se submetam os fatos à grande prova de análise comparada, prova bem pouco utilizada pelos opositores da hipótese espírita, os quais preferem formar juízo analisando casos isolados. Viu-se que, segundo o Sr. Wallace, o ponto fraco do caso exposto consistiria no episódio substancial nesse conteúdo, isto é, aquele do morto que deu prova de estar a par dos eventos ocorridos depois de sua morte ignorados por todos os vivos, episódio que atesta que o morto se encontrava de algum modo em relação com a própria ossada, o que, observa o Sr. Wallace, não é, por si, improvável e inadmissível. Mas pressupõe a sobrevivência do espírito humano, ou seja, pressupõe aquilo que constitui a questão a resolver. Em tese geral, reconheço como legítima esta última objeção, a qual, entretanto, não permanece assim em tese particular, visto tão logo se submetam os casos do gênero aqui considerado aos processos da análise comparada, vem vários episódios que, por um lado são inexplicáveis por qualquer hipótese naturalística, enquanto, de outra parte, contém a questão dos mortos, que tem dado prova de terem assistido em espírito ao próprio funeral, ou de estarem a par do ocorrido com seus próprios restos mortais.
Não é esse o momento de demonstrá-lo com base em longos processos de análise comparada, de modo que me limitarei a lembrar que nos casos anteriormente referidos já havia 3 incidentes do gênero. O primeiro é o do espírito corajoso de Desville, que demonstra recordar perfeitamente da cena dramática do próprio sepultamento. O segundo é o do morto, que revela um erro involuntário ocorrido durante o sepultamento da própria ossada, e no qual a própria pedra sepulcral foi colocada sobre o túmulo de outrem. O terceiro é o da defunta que, a seu turno, revela que há um caixão sobre seu caixão. Nos 2 primeiros casos, tratava-se de eventos ocorridos pouco depois da morte dos espíritos comunicantes. No terceiro, ao contrário, tratava-se de um evento ocorrido depois de 2 anos. Com base na análise comparada de numerosos incidentes do gênero, revela-se que os mortos são quase sempre conhecedores do que acontece em torno de seu corpo depois da crise da morte. Mas, como não tardam a se desinteressar totalmente por seus restos mortais, raramente estão cientes do que intervém sobre aqueles depois de um dado tempo, salvo quando o querem por alguma finalidade. Tudo isso é dito a título de esclarecimento teórico. Do ponto de vista rigorosamente científico, é importante destacar que no primeiro dos incidentes referidos há uma circunstância de fato pela qual se demonstra que a regra da investigação científica invocada por Wallace não se aplica a todos os casos do gênero aqui considerado. Ele tinha afirmado que em semelhantes contingências, e em homenagem à doutrina da parcimônia na pesquisa da causa, dever-se-ia considerar a hipótese da clarividência, em forma de telestesia, da parte de um percipiente vivo. Porém, vê-se que a hipótese da telestesia deveria, ao contrário, ser excluída no caso de Desville, e isso por conta do erro em que caiu a entidade comunicante a propósito do local onde estava a própria ossada, erro explicadíssimo pela hipótese espírita, mas literalmente inexplicável pela interpretação telestésica dos fatos, visto que em tal caso a médium clarividente teria de ter visto o cadáver onde ele se encontrava. Daí se tem que, em tese geral, o memorável caso de Desville, decretando causa ganha a hipótese espírita por um dos episódios indiciados pela preocupação teórica de Wallace, vale restringir nos devidos limites o âmbito de aplicação teórica da regra a que se referem as mesmas preocupações. E isso é o que mais importa. Entretanto, mesmo em tese particular, conseguem igualmente triunfar tais preocupações, e isso com base na importante observação de Camilo Flammarion, de que as modalidades em que se declarou o episódio estão em contradição com a modalidade em que se demonstraram os fenômenos de telestesia, os quais consistem em uma visão direta à distância, que permitem ao sensitivo ver objetos e ambientes naturalmente distantes, assim como observá-los com a visão do corpo. Assim, no nosso caso, se tratasse de visão telestésica, a sensitiva deveria ver a distância ossada do próprio filho e o local de seu túmulo no cemitério, já não sujeitar a visão de 3 espíritos dos mortos, pertencentes a 3 nações diferentes, os quais se manifestaram na ordem em que seus corpos estavam sepultados, e isso com a evidente finalidade de fornecer à mãe uma norma segura para conseguir identificar os restos mortais do próprio filho. Flammarion se pergunta por que o filho não se manifestou por meio de um fenômeno auditivo ou psicográfico para a mãe, fornecendo assim os dados necessários para que encontrasse seu túmulo. Mas, a solução parece muito simples. Se o filho não o fez, isso significa que a mãe não possuía as faculdades mediúnicas em questão, enquanto possuía a faculdade vidente, no que se aproveitou o morto para fornecer informações a tanto desejadas, tarefa que ele desempenhou do modo mais eficaz possível para uma visão. Considera-se o fato de que ele não teria podido incrementar o objetivo fazendo aparecer diante da mãe uma parte do cemitério militar onde todos os túmulos e todas as cruzes eram iguais.
Ao invés disso, ele maravilhosamente se manifestou junto a 2 jovens sepultados ao seu lado, os quais pertenciam a nações diversas, tendo traços característicos da raça, fornecendo à mãe um indício seguro para guiá-la na busca. Noto que provavelmente a aparição dos 3 fantasmas dos mortos resultou ao mesmo tempo simbólica e verídica. Simbólica em relação aos dados fornecidos, verídica em relação à intervenção espiritual dos mortos manifestados, circunstância esta que pôs a vidente intuitivamente convencida. Resta relevar como também no caso exposto não há a menor possibilidade de fazer valer de modo algum a tão exaltada hipótese do reservatório cósmico das memórias individuais. De fato, considera-se que não se trata de pensamentos, de recordações, de eventos vividos, os quais, tendo passado pela mente de uma pessoa viva, restam, hipoteticamente, eternamente registrados no reservatório, de onde o médium o retomaria. Aqui se trata, ao contrário, de uma questão ignorada por todas as pessoas vivas, ou seja, de uma questão que não tendo passado pela mente de ninguém, não poderia se encontrar em lugar nenhum. Como se vê, essa audaciosa teoria metafísica, com a qual os opositores da hipótese espírita tinham a intenção de demonstrar que a prova científica da sobrevivência do espírito humano era impossível, resulta, ao contrário, de uma impotência demonstrativa verdadeiramente alarmante. De todas as partes surgem eventos de identificação espírita, cuja modalidade de extrinsecação é independente da existência de um reservatório cósmico de memórias individuais. Igualmente, aplica-se sobre a outra hipótese, a do fator psíquico inconsciente, o qual, mesmo se fosse combinado ao organismo da percipiente, não teria podido fazer aparecer diante dela a visão verídica de 3 mortos pertencentes a 3 nações diferentes, sepultados lado a lado, dado que o filho morto a quem poderia pertencer o tal fator psíquico vaga pelo espaço, nada poderia saber em vida. Eu desafio. Como faria para prever que seria sepultado entre um russo e um alemão? E como poderia sabê-lo seu fator psíquico vagante e desamparado? Francamente, essas não são hipóteses sérias, mas tolas, privadas de bom senso, que, no entanto, forçam a perder tempo discutindo-as porque são eminentes pesquisadores que a consideram, não querendo considerar a possibilidade oposta da sobrevivência do espírito humano.